Enviaram a filha nariguda como piada. Mas era tudo que o bilionário sempre quis. A família Almeida havia planejado cuidadosamente cada detalhe da negociação que mudaria para sempre o destino de seus negócios. O casamento arranjado com a família Al-Rashid, uma das mais ricas do país, representava a salvação financeira que tanto precisavam, mas também se tornaria o palco de uma humilhação que consideravam necessária para proteger suas filhas mais bonitas. Foi quando decidiram enviar Mariana, a filha mais nova, no lugar de suas irmãs. O plano era cruel e calculado. Usar sua aparência como uma provocação ao bilionário Ahmed Al-Rashid, esperando que ele rejeitasse a proposta matrimonial e, assim, encerrasse as negociações sem comprometer as outras filhas da família. O nariz proeminente de Mariana, que sempre foi motivo de piadas familiares, seria finalmente útil para algo, pensavam seus pais com amargura. Na mansão dos Almeida, localizada no bairro nobre de Higienópolis, em São Paulo, a tensão era quase palpável naquela manhã de segunda-feira. Mariana desceu as escadas principais, sabendo exatamente o que sua família esperava dela. Aos 22 anos, havia aprendido desde criança que sua função era ser a sombra das irmãs mais velhas, sempre ficando em segundo plano nos eventos sociais e sendo constantemente lembrada de suas diferenças físicas. Mariana, você entende o que precisa fazer hoje, não é? Perguntou sua mãe, Carmen Almeida, ajeitando nervosamente as joias no pescoço. Sim, mãe. Preciso ir até a mansão da família Al-Rashid e garantir que o Sr. Ahmed desista da ideia de casamento, respondeu Mariana com uma voz que tentava esconder a dor. Seu pai, Roberto Almeida, observava pela janela o movimento da rua sem conseguir olhar diretamente para a filha. A decisão de usar Mariana como ferramenta de sabotagem havia sido dele, justificada pela necessidade de proteger Laura e Beatriz, as duas filhas mais velhas, que considerava verdadeiros tesouros da família. É pelo bem de todas nós, querida. Você sabe que suas irmãs têm chances reais de casamentos vantajosos no futuro. Não podemos arriscar a reputação delas com essa família árabe, explicou Carmen, como se estivesse fazendo um favor à filha. Mariana assentiu em silêncio, engolindo mais uma vez o sentimento de rejeição que conhecia tão bem. Desde pequena, ouvia comentários sobre como era diferente das irmãs, como se tivesse nascido na família errada. Laura, de 25 anos, era considerada uma beleza clássica, com traços delicados e porte elegante. Beatriz, de 24, tinha herdado os olhos verdes da avó materna e um sorriso que encantava a todos. E então havia Mariana, com seus cabelos castanhos cacheados, olhos escuros expressivos e o nariz que se tornara o foco constante das críticas familiares. O motorista da família, seu João, esperava no carro há mais de 1 hora. Ele havia trabalhado para os Almeida por quase 2 décadas e conhecia cada membro da família melhor do que qualquer empregado deveria. Quando Mariana entrou no veículo, ele percebeu imediatamente a tristeza em seus olhos. — Bom dia, dona Mariana. Está tudo bem? Perguntou ele, observando-a pelo retrovisor. — Bom dia, seu João. Estou bem, obrigada, respondeu ela, tentando esboçar um sorriso. Durante o trajeto de 40 minutos até a zona oeste da cidade, Mariana repensou toda a sua vida. Havia crescido sabendo que nunca seria a primeira opção para nada. Nas festas familiares, era sempre apresentada como a caçula, nunca por seus méritos ou qualidades. Na escola, havia se dedicado aos estudos como uma forma de encontrar valor próprio, formando-se em literatura com as melhores notas da turma. Mas isso nunca pareceu importar para sua família. A mansão da família Al-Rashid apareceu diante deles como uma fortaleza moderna. Situada em um terreno de mais de 5.000 metros quadrados no Morumbi, a construção combinava a arquitetura contemporânea com elementos que remetiam às origens árabes da família. Jardins perfeitamente cuidados cercavam a propriedade, e uma fonte central criava um ambiente de serenidade que contrastava com o nervosismo de Mariana. Quando o carro parou em frente à entrada principal, Mariana respirou fundo. Sabia que nas próximas horas enfrentaria mais uma situação humilhante, mas estava determinada a manter sua dignidade, mesmo sendo usada como peça de um jogo cruel.
A porta principal se abriu antes mesmo que ela tocasse a campainha. Uma mulher de meia idade, vestida com um uniforme impecável, a recebeu com um sorriso genuíno. Boa tarde, senhorita. A senhora deve ser Mariana Almeida. Sou Fátima, a governanta da casa. O senhor Ahmed está esperando pela senhora no salão principal. A cordialidade da recepção surpreendeu Mariana. Ela havia esperado frieza ou desprezo, mas em vez disso, encontrou gentileza. Fátima a conduziu através de corredores amplos, decorados com arte contemporânea e algumas peças que claramente tinham origem árabe. O Sr. Ahmed ficou muito contente quando soube que viria hoje. Ele pediu pessoalmente para preparar o chá da tarde, comentou Fátima enquanto caminhavam. Mariana não soube como interpretar essa informação. Seria cortesia ou genuíno interesse? Sua família havia garantido que Ahmed al-Rashid era conhecido por sua exigência e frieza nos negócios, especialmente quando se tratava de questões pessoais. O salão principal era impressionante. Pé direito alto, grandes janelas que ofereciam vista para os jardins imóveis, que combinavam conforto com elegância. Mas foi quando Ahmed al-Rashid se levantou para cumprimentá-la que Mariana sentiu seu mundo parar por um momento. Ele não era o que ela havia imaginado. Aos 30 anos, Ahmed tinha um porte imponente, mas seus olhos transmitiam uma gentileza que ela não esperava encontrar. Estava vestido de forma casual, mas elegante, e se aproximou dela com um sorriso que parecia genuinamente interessado. Senhorita Mariana, é um prazer conhecê-la. Por favor, sinta-se em casa, disse ele, gesticulando em direção às poltronas confortáveis. O prazer é meu, Sr. Ahmed, respondeu ela, tentando manter a compostura. Por favor, me chame apenas de Ahmed. Formalidades fazem com que as pessoas mantenham distância, e eu gostaria muito de conhecê-la melhor. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Durante as primeiras horas da tarde, Ahmed demonstrou um interesse genuíno por conhecer Mariana como pessoa. Ele não fez nenhum comentário sobre sua aparência, nem positivo nem negativo, mas em vez disso, fez perguntas sobre seus estudos, seus interesses e suas opiniões sobre diversos assuntos. Li que você se formou em literatura. Sempre tive fascínio por pessoas que encontram beleza nas palavras, comentou ele servindo chá em xícaras delicadas. É verdade. Sempre achei que os livros oferecem mundos onde podemos ser quem realmente somos, sem julgamentos, respondeu Mariana, relaxando gradualmente. Interessante perspectiva. E qual escritor mais influenciou sua forma de ver o mundo? A conversa fluiu naturalmente por quase 2 horas. Ahmed demonstrou conhecimento sobre literatura brasileira e mundial, citando autores que Mariana admirava e compartilhando reflexões sobre obras que ela havia estudado. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu valorizada por sua inteligência e perspectivas. Fátima voltou ao salão para servir novos petiscos e aproveitou para fazer um comentário que deixou Mariana intrigada. Senhor Ahmed, a senhorita Mariana tem um jeito muito especial de falar. Fez lembrar sua irmã quando conversava sobre os livros que adorava. Ahmed sorriu com nostalgia e Mariana percebeu uma sombra de tristeza passar por seus olhos. Minha irmã Yasmin sempre dizia que pessoas inteligentes têm uma luz diferente no olhar. Ela está estudando no exterior há 3 anos, explicou ele. Deve fazer muita falta, comentou Mariana, percebendo que havia algo mais por trás daquela explicação. Faz sim. Yasmin era minha melhor amiga, além de irmã. Ela tem características físicas que sempre a fizeram se sentir diferente dos padrões convencionais, mas para mim era a pessoa mais bela do mundo, porque sua beleza vinha de dentro. A menção às características físicas de sua irmã chamou a atenção de Mariana. Seria coincidência? Ou Ahmed estava indiretamente se referindo a algo relacionado a ela mesma? O telefone de Ahmed tocou, interrompendo o momento. Ele olhou para o aparelho e sua expressão mudou. Com licença, Mariana, é um assunto de negócios urgente, disse ele atendendo a ligação. Mariana pôde ouvir parte da conversa. Era alguém da família dela,
provavelmente seu irmão mais velho, Carlos, perguntando sobre como estava transcorrendo o encontro e quando Ahmed daria uma resposta definitiva sobre o casamento. Sim, ela está aqui. Sim, estamos conversando muito bem. Não, ainda não discutimos os detalhes do casamento. Prefiro conhecê-la primeiro, respondia Ahmed com um tom que misturava paciência e certa irritação. Quando desligou, Ahmed voltou para junto de Mariana com uma expressão pensativa. Perdoe-me pela interrupção. Às vezes as famílias ficam ansiosas com questões que deveriam ser tratadas com mais delicadeza, disse ele. Eu entendo. Minha família também está ansiosa, respondeu Mariana, escolhendo as palavras cuidadosamente. Posso fazer uma pergunta direta, Mariana? Você está aqui por vontade própria ou por pressão familiar? A pergunta pegou Mariana desprevenida. Ela havia se preparado para muitas situações, mas não para a honestidade tão direta. Por um momento considerou mentir, mas algo no olhar de Ahmed a encorajou a ser verdadeira. Para ser completamente honesta, minha família esperava que que você ficasse desapontado comigo e encerrasse as negociações, admitiu ela, sentindo o rosto esquentar de vergonha. Ahmed ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Entendo. E como você se sente sendo usada dessa forma? É doloroso, mas não é novo. Sempre fui a filha que servia para resolver problemas ou ocupar lugares que ninguém mais queria, respondeu Mariana, com uma honestidade que a surpreendeu. Isso deve ter sido muito difícil para você ao longo dos anos. Foi, mas também me ensinou a ser forte e a não depender da aprovação dos outros para encontrar meu valor. Ahmed se levantou e caminhou até uma das janelas, observando os jardins por alguns momentos antes de voltar para junto dela. Mariana, preciso compartilhar algo com você. Quando recebi as informações sobre as filhas da família Almeida, não foi por acaso que escolhi conhecer você especificamente. Como assim? Perguntou ela confusa. Minha irmã Yasmin sempre me disse que encontraria felicidade com alguém que soubesse o valor da autenticidade. Ela insistia que eu deveria procurar uma mulher que tivesse sido testada pela vida e ainda mantivesse a gentileza. Quando soube sobre você, sobre como era tratada por sua família e ainda assim mantinha a dignidade, fiquei interessado. Mariana não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas você nem me conhecia? É verdade, não conhecia. Por isso pedi este encontro. E posso dizer que minhas expectativas foram superadas. Você é inteligente, gentil, forte e tem uma beleza natural que me comove. Beleza natural? Repetiu Mariana, tocando inconscientemente o nariz. Sim, você tem olhos expressivos, um sorriso genuíno e uma presença que transmite paz. Seu nariz, que imagino que sempre foi motivo de críticas, na verdade, lhe dá caráter e singularidade. Minha irmã Yasmin tem um nariz similar, e sempre achei que era o que a tornava especial. Lágrimas começaram a formar-se nos olhos de Mariana. Nunca em sua vida havia ouvido palavras tão gentis sobre sua aparência. Não precisa dizer isso para ser educado, murmurou ela. Mariana, olhe para mim, disse Ahmed sentando-se ao lado dela. Eu não digo nada por educação quando se trata de sentimentos. Cresci sendo ensinado que honestidade é fundamental em qualquer relacionamento. O telefone de Mariana tocou. Era sua mãe. Mariana, como estão as coisas? Ele já dispensou você? Perguntou Carmen, sem rodeios. Na verdade, mãe, estamos conversando muito bem, respondeu Mariana, observando Ahmed sorrir. Como assim conversando bem? Você deveria ter voltado para casa já. O que está acontecendo? Ahmed é uma pessoa muito interessante, mãe. Ele tem conhecimentos sobre literatura e arte que me impressionaram. Mariana, não enrole. Você está lá para ser rejeitada, não para fazer amizades. Volte para casa imediatamente. Ahmed gesticulou pedindo o telefone. Mariana hesitou, mas acabou passando o aparelho para ele. Senhora Almeida, aqui é Ahmed Al-Rashid. Gostaria de pedir sua permissão para que Mariana jante conosco esta noite. Estamos tendo uma conversa muito agradável e gostaria de conhecê-la melhor.
Mariana não podia ouvir a resposta de sua mãe, mas pela expressão de Ahmed, percebia que não estava sendo positiva. Entendo sua preocupação, senhora Almeida, mas posso garantir que sua filha está segura aqui. Minha governanta Fátima pode falar com a senhora se isso trouxer mais tranquilidade. Após alguns minutos de negociação, Ahmed devolveu o telefone para Mariana. Sua mãe concordou, mas quer que você volte para casa até às 10 da noite. Obrigada por insistir. Eu não teria coragem, disse Mariana. Mariana, posso sugerir algo? Vamos jantar no jardim. O clima está agradável e gostaria de mostrar para você algumas plantas raras que temos aqui. O jardim à noite era mágico. Luzes suaves iluminavam caminhos entre plantas exóticas e o som da fonte central criava uma atmosfera de serenidade. Ahmed havia pedido para prepararem uma mesa ao ar livre, com velas e flores frescas. Que linda essa orquídea, comentou Mariana, observando uma planta próxima à mesa. É uma catleia. Minha irmã a trouxe do interior de Minas Gerais em uma de suas viagens. Ela dizia que as flores mais belas crescem nos lugares mais inesperados. Sua irmã parece ser uma pessoa muito sábia. Corrigiu Ahmed rapidamente. Ela sempre foi sábia desde pequena. Me ensinou que beleza verdadeira está nas coisas autênticas, não nas copiadas ou padronizadas. Durante o jantar, a conversa aprofundou-se ainda mais. Ahmed contou sobre sua infância no Brasil, filho de imigrantes árabes que construíram um império empresarial a partir de uma pequena loja de tecidos. Falou sobre as pressões familiares para manter tradições e, ao mesmo tempo, se adaptar à cultura brasileira. E você? Como foi crescer sendo diferente do padrão da sua família? Perguntou ele. Difícil. Sempre me senti como se estivesse no lugar errado. Minhas irmãs são lindas pelos padrões convencionais e eu sempre fui lembrada de que não me encaixava nesse molde. Isso deve ter sido muito doloroso para uma criança. Sempre foi, mas também me forçou a desenvolver outras qualidades. Me dediquei aos estudos, à leitura, a tentar ser útil de outras formas. E acabou se tornando uma pessoa fascinante, disse Ahmed, fazendo-a corar. Você não me conhece há nem um dia inteiro, protestou Mariana. Às vezes conhecemos pessoas em minutos, outras pessoas demoram anos. Você é do primeiro tipo. Quando chegou a hora de Mariana voltar para casa, Ahmed a acompanhou até o carro. Mariana, gostaria muito de vê-la novamente. Sei que a situação é complicada, mas sinto que temos uma conexão especial. Eu também sinto isso, mas minha família... Sua família enviou você aqui, esperando um resultado. Que tal se dessemos a eles um resultado diferente do esperado? O que quer dizer? Gostaria de pedir sua mão em casamento, Mariana. Não por conveniência familiar, mas porque acredito que poderíamos construir algo bonito juntos. Mariana ficou sem palavras. Era exatamente o oposto do que deveria acontecer. Ahmed, isso vai causar um terremoto na minha família. Deixe-me lidar com sua família. A pergunta é, você estaria disposta a aceitar? Eu preciso de tempo para pensar. Claro, mas saiba que minha proposta é sincera. Na volta para casa, Mariana estava perdida em pensamentos. Como explicaria para sua família que o plano havia falhado completamente? E mais importante, como lidaria com seus próprios sentimentos emergentes por Ahmed? Quando chegou em casa, encontrou toda a família reunida na sala, esperando ansiosamente por notícias. Então, como foi? Ele ficou chocado? Perguntou Laura impaciente. Na verdade, foi diferente do esperado, respondeu Mariana cautelosamente. Diferente como? Quis saber seu pai. Ele foi muito gentil. Conversamos sobre literatura, arte, filosofia. Mariana, pare de enrolar. Ele dispensou você ou não? Interrompeu sua mãe. Não, mãe. Na verdade, ele quer me ver novamente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos os membros da família trocaram olhares de incredulidade. Isso é impossível, murmurou Beatriz. Mariana, você está mentindo para nós? Acusou Carlos. Não estou mentindo. Ahmed é uma pessoa culta e interessante. Ele valorizou minha inteligência e disse que achou nossa conversa fascinante.
Isso não faz sentido, disse Roberto, começando a andar de um lado para o outro. O homem é bilionário, pode ter qualquer mulher que quiser. Por que se interessaria por... Por mim? Completou Mariana, sentindo a dor familiar da rejeição. Não foi isso que eu quis dizer. Tentou recuar o pai. Foi exatamente isso que quis dizer, pai. E sabe de uma coisa? Ahmed me fez perceber que talvez o problema não seja comigo, mas com a forma como vocês me veem. Mariana, não seja ingrata. Estamos tentando proteger você de uma humilhação maior, disse Carmen. Proteger ou usar? Porque me parece que vocês me mandaram lá para ser humilhada, não protegida. A tensão na sala estava aumentando quando o telefone fixo da casa tocou. Roberto atendeu. Alô? Sim, ele mesmo. Ah, senhor Ahmed. Que surpresa. Como? Amanhã? Mas... Toda a família ficou em silêncio, tentando ouvir a conversa. Entendo. Sim, claro. Até amanhã, então. Roberto desligou o telefone com uma expressão de perplexidade total. Ahmed Al-Rashid quer vir aqui amanhã para falar conosco pessoalmente sobre o casamento, anunciou ele. Que casamento? Perguntou Laura. Aparentemente ele quer pedir oficialmente a mão da Mariana. O caos que se seguiu foi indescritível. Gritaria, acusações, perguntas sem respostas. Mariana subiu para seu quarto sem dar mais explicações, deixando a família em estado de choque completo. No quarto, sozinha finalmente, Mariana permitiu-se processar os eventos do dia. Pela primeira vez na vida, alguém a havia valorizado exatamente como ela era. Ahmed não tentou mudá-la ou esconder suas características. Em vez disso, as havia celebrado como parte de sua singularidade. Mas aceitar o pedido significaria enfrentar a fúria de sua família e entrar em um mundo completamente diferente. Seria capaz de deixar para trás tudo que conhecia, mesmo que esse tudo sempre a tivesse rejeitado? Na manhã seguinte, a agitação na casa dos Almeida era palpável. Carmen havia passado a noite acordada, reorganizando a sala principal e instruindo os empregados sobre como receber o bilionário. Roberto estava ao telefone desde cedo, tentando entender como a situação havia fugido completamente do controle. Mariana, precisamos conversar, disse Beatriz, entrando no quarto da irmã sem bater na porta. Bom dia para você também, Bia, respondeu Mariana sem olhar para cima do livro que estava lendo. Não é hora para ironias. O que você fez com aquele homem? Usou algum tipo de feitiço? Claro, Beatriz. Usei meus poderes mágicos de literatice, respondeu Mariana sarcasticamente. Mariana, seja séria. Isso vai afetar toda a nossa família. Se você se casar com Ahmed Al-Rashid, vai ofuscar a todas nós. E que problema há nisso? O problema é que você sempre foi a mais comum de nós todas. Não é justo que seja você a conseguir o melhor casamento. Mariana finalmente olhou para a irmã. Beatriz estava genuinamente revoltada, como se Mariana tivesse cometido algum crime contra a ordem natural das coisas. Beatriz, durante 22 anos, vocês me disseram que eu era comum, feia, sem chance de encontrar um bom marido. Agora que alguém me valoriza, vocês estão incomodados? É que não faz sentido. Você tem que entender que isso vai mudar toda a dinâmica da família. Talvez seja a hora dessa dinâmica mudar mesmo. Beatriz saiu do quarto batendo a porta. Poucos minutos depois, foi a vez de Laura aparecer. Mari, podemos conversar como irmãs? Começou Laura com um tom mais suave. Claro. Olha, eu sei que às vezes somos duras com você, mas você precisa entender que estamos tentando te proteger. Homens como Ahmed Al-Rashid não se interessam por garotas, como você. Deve ter alguma outra intenção. Que tipo de intenção, Laura? Não sei. Talvez ele queira uma esposa que seja grata demais para questioná-lo, ou alguém que se sinta inferior demais para atraí-lo. Homens poderosos às vezes pensam assim. Ou talvez ele simplesmente tenha gostado da minha personalidade e da nossa conversa, sugeriu Mariana. Mari, seja realista. Olhe para você e olhe para ele. Acorda para a vida. Eu estou olhando, Laura.
e pela primeira vez estou vendo alguém que me olha com carinho, não com pena ou desprezo. Laura suspirou e saiu do quarto, claramente frustrada com a teimosia da irmã. Às 3 da tarde, Ahmed al-Rashid chegou à casa dos Almeida. Ele estava acompanhado de Fátima e de um homem mais velho que se apresentou como Ibrahim, seu tio e conselheiro familiar. Roberto e Carmen os receberam na sala principal, com Laura e Beatriz estrategicamente posicionadas para causar boa impressão. Carlos, o irmão mais velho, também estava presente, vestindo seu melhor terno. Senhor Roberto, senhora Carmen, muito obrigado por me receberem em sua casa, disse Ahmed educadamente. O prazer é nosso, senhor Ahmed. Esta é nossa filha Laura e esta é Beatriz. Apresentou Carmen, empurrando sutilmente as filhas para frente. Ahmed cumprimentou ambas cordialmente, mas seu olhar procurava claramente por Mariana. Mariana descerá em alguns minutos, informou Roberto. Senhor Ahmed, começou Carlos, preciso confessar que ficamos todos surpresos com seu interesse por nossa irmã mais nova. Mariana é uma boa menina, mas sempre pensamos que Laura ou Beatriz seriam opções mais adequadas para um homem de sua posição. Ahmed olhou para Carlos com uma expressão que misturava educação e firmeza. Interessante perspectiva. Poderia me explicar o que considera adequado? Bem, Laura é formada em administração e tem experiência em eventos sociais. Beatriz fala 3 idiomas e tem conhecimentos de etiqueta internacional. Elas estão mais preparadas para... Para quê, exatamente? Interrompeu Ahmed. Para serem esposas de homens importantes, respondeu Carmen sem rodeios. Foi quando Mariana desceu as escadas. Ela estava vestindo um vestido simples, mas elegante, havia arrumado os cabelos naturalmente e usava uma maquiagem discreta que realçava seus olhos. Ahmed se levantou imediatamente ao vê-la, com um sorriso que iluminou seu rosto. Mariana, que bom vê-la novamente. Como passou a noite? Bem, obrigada. E você? Ansioso para esta conversa. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Ibrahim, o tio de Ahmed, observava toda a interação com atenção. Ele havia sido contra essa visita, achando que Ahmed estava tomando uma decisão precipitada, mas começava a entender o que o sobrinho via em Mariana. Senhor Roberto, disse Ahmed, vim aqui hoje para pedir oficialmente a mão de sua filha Mariana em casamento. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Todos na sala pareciam estar processando a impossibilidade da situação. Senhor Ahmed, começou Roberto cautelosamente. Isso é muito honroso, mas preciso perguntar. O senhor tem certeza de que é Mariana que deseja? Talvez tenha havido algum mal-entendido. Não houve mal-entendido. É Mariana que desejo como esposa. Mas por quê? Perguntou Beatriz, sem conseguir se controlar. Ahmed olhou para ela com uma expressão séria. Porque Mariana é uma mulher inteligente, gentil, autêntica e interessante. Porque conversamos por horas ontem e senti uma conexão que nunca havia experimentado. Porque ela me faz querer ser uma pessoa melhor. Mas ela não é a mais bonita, murmurou Laura. Beleza é subjetiva, Laura. Para mim, Mariana é bela porque sua beleza vem de quem ela é, não apenas de como se parece. Carmen decidiu tentar uma abordagem diferente. Senhor Ahmed, com todo respeito, Mariana é muito jovem e inexperiente. Ela nunca lidou com responsabilidades sociais que uma esposa de sua posição teria. Não seria melhor considerar alguém mais preparada? Senhora Carmen, posso fazer uma pergunta? A senhora ama sua filha Mariana? A pergunta pegou Carmen completamente desprevenida. Claro que amo, é minha filha. Então por que está tentando me convencer de que ela não é boa o suficiente para mim? Carmen ficou sem resposta. Ibrahim, que havia permanecido em silêncio até então, decidiu intervir. Ahmed, meu sobrinho, talvez devêssemos conversar sobre os aspectos práticos desse casamento. Questões familiares, tradições. Tio Ibrahim, conversaremos sobre isso depois. Agora quero saber a resposta de Mariana. Todos os olhares se voltaram para ela.
Mariana estava visivelmente nervosa, mas seu olhar encontrou o de Ahmed, e ela encontrou a coragem que precisava. Ahmed, posso ser honesta sobre algo. Sempre. Minha família me enviou para sua casa ontem, esperando que você me rejeitasse. O plano era usar minha aparência como motivo para você desistir do casamento arranjado. A confissão causou outro momento de silêncio mortal na sala. Roberto começou a suar frio, percebendo que Mariana havia exposto o plano familiar. Eu imaginei que fosse algo assim, respondeu Ahmed calmamente. Como imaginava? Perguntou Mariana surpresa. Porque nenhuma família enviaria genuinamente alguém que considera inadequada para representá-los numa negociação importante. E porque você mesma me disse ontem, e mesmo sabendo disso ainda quer... Quero. Na verdade, isso me fez admirá-la ainda mais. Você veio aqui sabendo que seria humilhada, mas manteve sua dignidade. Isso mostra força de caráter que é rara. Ibrahim estava impressionado com a maturidade da situação. Ele havia conhecido muitas moças da alta sociedade que se interessavam por Ahmed apenas por sua riqueza, mas Mariana parecia genuinamente surpreendida com o interesse dele. Mariana, continuou Ahmed, não estou pedindo uma resposta imediata. Entendo que isso muda sua vida completamente, mas gostaria que considerasse a possibilidade. Eu preciso de tempo para pensar, respondeu ela. Claro. Quanto tempo precisa? Alguns dias? Você tem todo o tempo que precisar. Roberto, tentando recuperar o controle da situação, decidiu intervir. Senhor Ahmed, se isso realmente vai acontecer, precisamos discutir detalhes, questões financeiras, cerimônia, onde viveriam. Senhor Roberto, esses detalhes só serão relevantes se Mariana aceitar minha proposta. Por enquanto, tudo o que importa é a decisão dela. Ahmed se levantou para se despedir. Mariana, posso sugerir que você visite nossa casa novamente? Talvez amanhã. Gostaria que conhecesse mais sobre minha família e nossa forma de viver. Isso pode ajudá-la a tomar uma decisão mais informada. Eu gostaria disso, respondeu Mariana. Então está combinado. Mandarei buscá-la às 14h. Após Ahmed e Ibrahim saírem, a casa explodiu em discussões. Gritos, acusações e perguntas voavam por toda a parte. Mariana, você perdeu completamente o juízo, gritou Carlos. Que absurdo é esse? Berrou Roberto. Vocês não entendem que isso pode destruir as chances de casamento de suas irmãs? Chorava Carmen. Mariana ouviu tudo em silêncio por alguns minutos antes de explodir. Chega! Eu aguentei 22 anos sendo tratada como cidadã de segunda classe nesta família. Vocês me usaram como ferramenta de humilhação e agora estão furiosos porque o plano deu errado. Que tipo de família faz isso? Nós fizemos pelo bem de todos, justificou Roberto. Pelo bem de quem, pai? Certamente não pelo meu. Vocês me mandaram para ser rejeitada e humilhada. Se Ahmed tivesse me tratado mal, vocês teriam ficado satisfeitos. Mariana, você está exagerando, tentou mediar Laura. Estou. Beatriz literalmente me perguntou que feitiço usei para interessar Ahmed. Vocês acham que é impossível alguém me achar interessante pelos meus próprios méritos? Não é isso, começou Carmen. É exatamente isso, mãe. E sabe de uma coisa? Ahmed me fez perceber que mereço ser valorizada. Ele conversou comigo sobre literatura, filosofia, arte. Me tratou como uma pessoa inteligente e interessante. Mariana, seja realista, disse Carlos. Homens como Ahmed al-Rashid não se casam por amor. Deve ter algum interesse escondido. E que interesse seria, Carlos? Que benefício ele teria em se casar comigo especificamente? Carlos não soube responder. Vocês sabem qual é a ironia de toda essa situação? Continuou Mariana. Vocês me consideraram inadequada para Ahmed, mas ele me considera perfeita. Isso diz mais sobre vocês do que sobre mim. Mariana subiu para seu quarto, deixando a família em estado de choque. Ela precisava de tempo e espaço para processar tudo o que havia acontecido. No quarto, ela repensou cada momento dos últimos 2 dias. Ahmed a havia tratado com um respeito e carinho que ela nunca havia experimentado.
Ele valorizou sua inteligência, achou suas opiniões interessantes e demonstrou interesse genuíno por conhecê-la melhor. Mas casar-se com ele significaria deixar para trás tudo o que conhecia. Embora sua família a tratasse mal, ainda era sua família. E se Ahmed mudasse após o casamento? E se tudo não passasse de gentileza educada? Na manhã seguinte, Mariana acordou com uma determinação renovada. Ela visitaria Ahmed novamente e tentaria conhecê-lo melhor antes de tomar qualquer decisão. Se ia considerar mudar sua vida completamente, pelo menos seria uma decisão informada. Durante o café da manhã, a família manteve um silêncio tenso. Ninguém sabia como lidar com a situação nova que havia se criado. Mariana, disse Roberto finalmente, se você realmente pretende considerar essa proposta, precisamos estabelecer algumas condições. Que tipo de condições, pai? Primeiramente, um contrato pré-nupcial que proteja os interesses da nossa família. Pai, Ahmed é bilionário. Não acredito que esteja interessado no nosso patrimônio. Nunca se sabe. Em segundo lugar, você manterá contato regular conosco. Nada de se isolamento. E em terceiro lugar? Perguntou Mariana sarcasticamente. Em terceiro lugar, se as coisas não derem certo, você sempre poderá voltar para casa. Que generosidade a sua, pai, respondeu Mariana com ironia. Às 2 da tarde, em ponto, Ahmed chegou para buscá-la. Desta vez ele veio sozinho dirigindo um carro mais simples. Bom dia, Mariana. Como está se sentindo? Confusa, mas determinada a entender melhor toda essa situação. Compreensível. Hoje gostaria de apresentá-la à minha família. Minha mãe está ansiosa para conhecê-la. Durante o caminho, Ahmed contou mais sobre sua família. Seus pais, Hamid e Soraya al-Rashid, haviam imigrado da Síria nos anos 1980 e construído um império empresarial a partir de muito trabalho e determinação. Sua irmã Yasmin estava realmente estudando no exterior, mas havia mais nessa história do que ele havia contado anteriormente. Na verdade, Yasmin saiu do país porque sofria muito com questões de autoimagem. Ela sempre se considerou feia pelos padrões convencionais e isso a deixava muito deprimida. Entendo perfeitamente essa sensação, comentou Mariana. Por isso me identifiquei tanto com você ontem. Yasmin me ensinou a valorizar a beleza interior, mas ela própria nunca conseguiu aplicar essa lição a si mesma. Às vezes é mais fácil ver beleza nos outros do que em nós mesmos. Exato. Espero que um dia você possa ver sua própria beleza da forma que eu vejo. Quando chegaram à mansão, Mariana foi apresentada a Soraya al-Rashid, uma mulher elegante de cerca de 50 anos, que a recebeu com gentileza genuína. Mariana, que prazer conhecer você. Ahmed falou tanto sobre nossa conversa que fiquei curiosa. O prazer é meu, senhora al-Rashid. Por favor, me chame de tia Soraya. Formalidades são desnecessárias entre família. O comentário sobre família fez Mariana corar. Seria assim tão simples ser aceita numa família nova? Hamid al-Rashid chegou poucos minutos depois. Era um homem imponente, mas com olhos gentis que lembravam os de Ahmed. Então você é a jovem que conquistou meu filho, disse ele com um sorriso. Não sei se conquistei, respondeu Mariana timidamente. Ahmed não para de falar sobre você há 2 dias. Acredite, você conquistou. Durante o almoço, a família de Ahmed demonstrou interesse genuíno em conhecer Mariana. Eles perguntaram sobre seus estudos, suas paixões e seus sonhos para o futuro. Nenhuma pergunta foi sobre aparência ou adequação social. Mariana, Ahmed me disse que você ama literatura, comentou Soraya. Eu também sempre fui apaixonada por livros. Que tipo de autor prefere? Gosto muito dos clássicos brasileiros, especialmente Machado de Assis. Acho fascinante como ele conseguia retratar a natureza humana com tanta profundidade. Interessante escolha. E autores árabes? Já teve contato com nossa literatura? Confesso que muito pouco. Li alguns contos de Gibran Khalil Gibran, mas gostaria de conhecer mais. Tenho uma biblioteca extensa com autores árabes traduzidos para o português. Ficaria feliz em compartilhar com você. A conversa fluiu naturalmente por horas. Mariana percebeu que a família de Ahmed a tratava como uma igual,
valorizando suas opiniões e experiências. Era completamente diferente do tratamento que recebia em sua própria casa. Mariana, disse Hamid em determinado momento, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você está considerando o pedido do Ahmed por amor genuíno ou por conveniência? A pergunta direta fez Mariana refletir profundamente antes de responder. Senhor Hamid, para ser completamente honesta, ainda estou conhecendo Ahmed. Mas posso dizer que ele me faz sentir valorizada de uma forma que nunca experimentei. Se isso é amor, ainda não sei. Mas é definitivamente algo especial. Hamid assentiu, aprovando a honestidade da resposta. Após o almoço, Ahmed convidou Mariana para um passeio pelos jardins privativos da casa. Como se sente sendo parte da nossa família? Perguntou ele. É surreal. Seus pais me trataram melhor em 3 horas do que minha própria família me trata em anos. Isso diz mais sobre sua família do que sobre você, Mariana. Eu sei. Hoje ficou mais claro para mim. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos até chegarem a um pavilhão decorado com plantas trepadeiras. Mariana, posso compartilhar algo com você, algo que poucos sabem? Claro, eu já fui noivo antes. A revelação pegou Mariana de surpresa, mas ela permaneceu em silêncio, esperando que ele continuasse. Há 3 anos, estava noivo de Valentina Moreira, filha de uma família tradicional de São Paulo. Ela era considerada uma das mulheres mais bonitas da nossa classe social. O que aconteceu? Descobri 2 semanas antes do casamento que ela estava me traindo com um amigo. Mas o pior não foi a traição em si. O que foi então? Quando confrontei Valentina, ela disse que nunca havia me amado, que estava comigo apenas pelo dinheiro e status. Disse que eu era interessante o suficiente para ser um marido rico, mas que precisava de emoção em outros lugares. Mariana sentiu uma onda de raiva pela mulher que havia machucado Ahmed. Sinto muito. Deve ter sido terrível. Foi devastador, não pela perda dela especificamente, mas pela humilhação de descobrir que havia sido usado. É por isso que suas intenções comigo são diferentes? Em parte, sim, mas principalmente porque com você sinto algo genuíno. Suas reações são verdadeiras, suas opiniões são autênticas. Você não está tentando me impressionar ou manipular. Ahmed, preciso confessar algo também. Diga. Estou com medo. Medo de quê? Medo de não ser suficiente para você. Medo de que depois do casamento você perceba que cometeu um erro. Medo de deixar minha família, mesmo ela sendo como é. Ahmed parou de caminhar e segurou as mãos de Mariana. Mariana, olhe para mim. Você é mais do que suficiente. É tudo o que sempre procurei e nunca soube que queria. Quanto à sua família, você sempre poderá vê-los quando quiser. Eu nunca a impediria disso. E se não der certo entre nós? Então, tentaremos resolver. Mas preciso que saiba que não estou fazendo essa proposta levianamente. Estou falando sério quando digo que quero construir uma vida com você. Mariana sentiu lágrimas formando-se em seus olhos. Nunca havia se sentido tão desejada e valorizada. Ahmed, eu gostaria de aceitar sua proposta. O sorriso que se formou no rosto de Ahmed foi radiante. Ele a abraçou delicadamente, como se ela fosse feita de cristal. Tem certeza? Tenho. Por mais assustador que seja, sinto que é a decisão certa. Então vamos contar para meus pais. A reação de Hamid e Soraya foi de alegria genuína. Soraya abraçou Mariana com carinho maternal, enquanto Hamid parabenizou o filho pela escolha inteligente. Bem-vinda à família, minha filha, disse Soraya emocionada. Agora precisamos planejar o casamento, comentou Hamid praticamente. Na verdade, pai, gostaríamos de uma cerimônia simples, nada muito elaborado, disse Ahmed. Como quiserem, o importante é que sejam felizes. A conversa sobre os detalhes do casamento durou o resto da tarde. Ficou decidido que a cerimônia aconteceria em 1 mês, dando tempo para os preparativos necessários, mas sem prolongar demasiadamente o período de noivado. Quando chegou a hora de Mariana voltar para casa, ela estava radiante, mas também nervosa para enfrentar a reação de sua família. Mariana, disse Ahmed antes dela entrar no carro, lembre-se de que agora você tem uma família que a ama e valoriza.
Não permita que ninguém a faça se sentir menor do que é. Obrigada, Ahmed, por tudo. Na casa dos Almeida, Mariana encontrou a família reunida novamente, claramente esperando por notícias. Então? Perguntou Carlos, impacientemente. Aceitei a proposta de Ahmed. Vamos nos casar em 1 mês, anunciou Mariana simplesmente. A reação foi uma mistura de choque, incredulidade e, para sua surpresa, um pouco de inveja das irmãs. Mariana, você tem certeza disso? Perguntou Roberto. Absoluta certeza, pai. Mas você nem o conhece direito, protestou Carmen. Conheço o suficiente para saber que ele me valoriza e me trata com respeito. E que sua família me aceita completamente. E a nossa família? Perguntou Beatriz. Você vai nos abandonar? Não vou abandonar vocês. Mas também não vou mais aceitar ser tratada como cidadã de segunda classe. Se quiserem fazer parte da minha nova vida, terão que me respeitar. Mariana, seja razoável, tentou Laura. Você sempre teve seu lugar aqui em casa. Qual lugar, Laura? O lugar da filha que serve para resolver problemas? O lugar da que não é boa o suficiente para ser apresentada em público? Esse lugar eu não quero mais. A conversa continuou por horas, com idas e vindas, acusações e reconciliações parciais. No final, a família acabou aceitando a situação, principalmente porque perceberam que Mariana estava determinada e que o casamento traria status social para todos eles. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de emoções e preparativos. Mariana e Ahmed passaram a se ver diariamente, conhecendo-se melhor e planejando sua vida juntos. A cada dia que passava, Mariana se sentia mais segura de sua decisão. Ahmed a levou para conhecer algumas empresas da família, mostrando-se interessado em sua opinião sobre diversos assuntos empresariais. Para surpresa de todos, Mariana demonstrou insights inteligentes sobre administração e relacionamento com funcionários. Você já pensou em trabalhar conosco? Perguntou Ahmed um dia. Como assim? Tenho observado como você interage com nossos funcionários. Eles se sentem confortáveis para conversar com você, algo que raramente acontece comigo ou com meu pai. Acho que é porque não os vejo como inferiores. São pessoas trabalhando como todos nós. Exato. Isso é uma qualidade rara em pessoas da nossa classe social. Você poderia ajudar muito na área de recursos humanos. A ideia de ter uma carreira própria animou Mariana enormemente. Ela nunca havia considerado trabalhar, pois sua família sempre a desencorajou, dizendo que seu destino era ser esposa e mãe. Uma semana antes do casamento, Mariana recebeu uma ligação inesperada. Era Yasmin, a irmã de Ahmed, ligando da França. Mariana, aqui é Yasmin Al-Rashid. Ahmed me falou muito sobre você. Yasmin, que bom falar com você. Ahmed fala de você com tanto carinho. Ele me contou que vocês vão se casar. Estou tão feliz por ele ter encontrado alguém especial. Obrigada. Ele me disse que você está estudando na França. Sim, mas na verdade... Posso ser honesta com Yu? Claro. Não vim para a França apenas para estudar. Vim porque estava fugindo de mim mesma. Sempre me achei feia e não conseguia lidar com os comentários das pessoas. Mariana sentiu uma conexão imediata com Yasmin. Entendo perfeitamente. Passei a vida toda lidando com comentários sobre minha aparência. Foi por isso que Ahmed se interessou por você. Ele sempre dizia que quando encontrasse uma mulher que entendesse como eu me sentia, saberia que seria a pessoa certa. Sério? Sério. Ahmed me ama muito, mas sempre sofreu por não conseguir me ajudar a aceitar a mim mesma. Acho que com você, ele encontrou alguém que pode entender essa luta e que também pode ser salva dela. É uma responsabilidade grande. Não é responsabilidade, Mariana. É amor. E pelo que Ahmed me contou, vocês já estão se salvando mutuamente. A conversa com Yasmin tranquilizou Mariana sobre suas inseguranças finais. Ela entendeu que seu relacionamento com Ahmed não era baseado apenas em atração ou conveniência,
mas em uma compreensão profunda mútua. No dia anterior ao casamento, a família de Mariana organizou uma pequena festa de despedida. Para sua surpresa, o clima estava bem menos tenso do que ela esperava. Mariana, disse Carmen aproximando-se da filha, quero pedir desculpas. Desculpas por quê, mãe? Por anos de negligência. Só agora, vendo como Ahmed te trata, percebi o quanto falhamos contigo. Mãe, deixe-me terminar. Você sempre foi uma filha maravilhosa, inteligente, gentil, trabalhadora. Mas eu estava tão preocupada com padrões superficiais que não valorizei quem você realmente era. Mariana abraçou sua mãe, sentindo uma emoção que não experimentava há anos. Obrigada, mãe. Isso significa muito para mim. Roberto também se aproximou com uma expressão de arrependimento no rosto. Mariana, eu também quero me desculpar. Fui um pai terrível para você. Espero que possa me perdoar e que possamos ter um relacionamento melhor no futuro. Pai, vocês ainda são minha família. Sempre haverá lugar para vocês na minha vida. Até mesmo Laura e Beatriz pediram desculpas, admitindo que sempre tiveram ciúme da inteligência e personalidade forte de Mariana. Na verdade, sempre soubemos que você era especial, confessou Laura. Mas tínhamos medo de que isso nos ofuscasse. Vocês são minhas irmãs. Nunca quis competir com vocês. Sabemos disso agora, disse Beatriz. E queremos ter uma relação melhor daqui para frente. O dia do casamento amanheceu ensolarado e quente. A cerimônia aconteceria nos jardins da mansão Al-Rashid, decorados especialmente para a ocasião. Mariana havia escolhido um vestido simples, mas elegante, que realçava sua beleza natural, sem ostentação. Enquanto se arrumava, com a ajuda de Fátima e de uma cabeleireira profissional, Mariana refletiu sobre a jornada que a havia trazido até ali. Há apenas um mês, ela era a filha rejeitada que havia sido enviada para ser humilhada. Agora, estava prestes a se casar com um homem que a amava exatamente como ela era. Está nervosa? Perguntou Fátima, arrumando o véu. Um pouco, mas é nervosismo bom. Estou ansiosa para começar esta nova vida. O Sr. Ahmed está radiante hoje. Nunca o vi tão feliz. Quando chegou a hora da cerimônia, Mariana desceu as escadas para os jardins acompanhada de seu pai. Roberto parecia emocionado por finalmente poder se orgulhar publicamente de sua filha. Ahmed a esperava no altar improvisado, vestindo um traje tradicional árabe que combinava elegância e respeito às suas origens. Quando seus olhares se encontraram, ambos sorriram com uma felicidade genuína que era visível para todos os presentes. O celebrante, um amigo da família Al-Rashid, conduziu a cerimônia de forma simples, mas emotiva. Quando chegou o momento dos votos, Ahmed tomou as mãos de Mariana e falou primeiro. Mariana, quando você entrou na minha vida, trouxe luz para lugares que eu nem sabia que estavam escuros. Prometo amá-la, respeitá-la e valorizá-la todos os dias da nossa vida juntos. Prometo ser o homem que você merece, e juntos construiremos uma família baseada no amor verdadeiro. Mariana, com lágrimas nos olhos, respondeu. Ahmed, você me ensinou que eu tenho valor exatamente como sou. Prometo amá-lo com toda a minha força, apoiá-lo em todos os momentos e construir ao seu lado uma vida cheia de amor, respeito e compreensão mútua. Quando foi pronunciado que eram marido e mulher, o beijo que trocaram selou não apenas uma união matrimonial, mas a vitória do amor verdadeiro sobre preconceitos e convenções sociais vazias. A festa que se seguiu foi íntima, com apenas familiares e amigos próximos. Mariana dançou com Ahmed, com seu pai, e até mesmo com Ibrahim, o tio de Ahmed, que inicialmente havia sido cético sobre o casamento. Mariana, devo admitir que estava errado sobre você, disse Ibrahim durante a dança. Você é exatamente o que Ahmed precisava. Obrigada, tio Ibrahim. Isso significa muito vindo do Senhor. Agora você é parte da nossa família, e protegemos nossa família. Quando a festa terminou e os convidados foram embora, Ahmed e Mariana finalmente ficaram sozinhos em sua nova casa. A ala da mansão que seria o lar deles havia sido especialmente decorada e preparada para recebê-los. Como se sente sendo senhora Al-Rashid?
Perguntou Ahmed, abraçando-a na varanda que dava vista para os jardins. Surreal. Há um mês eu era a filha rejeitada. Hoje sou uma esposa amada. Você sempre foi digna de amor, Mariana. Apenas estava no lugar errado. E agora? Agora está no lugar certo, com a pessoa certa. Eles permaneceram abraçados, observando as estrelas e planejando mentalmente o futuro que construiriam juntos. Nos meses que se seguiram, Mariana floresceu de maneiras que ela nunca havia imaginado possíveis. Ahmed cumpriu sua promessa de envolvê-la nos negócios da família, e ela descobriu um talento natural para a administração e relações humanas. Ela criou programas de bem-estar para os funcionários das empresas Al-Rashid, organizou cursos de capacitação e estabeleceu canais de comunicação que melhoraram significativamente o ambiente de trabalho em todas as filiais. Mariana, os relatórios de satisfação dos funcionários nunca estiveram tão altos, comentou Hamid durante uma reunião familiar. Você tem um dom para isso. Obrigada, sogro. É gratificante saber que posso contribuir. Contribuir? Você está revolucionando nossa forma de fazer negócios, de uma maneira boa. Ahmed observava com orgulho a forma como Mariana havia se adaptado e crescido em seu novo ambiente. Ela mantinha sua humildade e gentileza, mas havia desenvolvido uma confiança que a tornava ainda mais admirável. 6 meses após o casamento, Yasmin finalmente voltou da França para uma visita. O encontro entre as duas cunhadas foi emocionante, pois se identificaram imediatamente uma com a outra. Mariana, você é ainda mais especial do que Ahmed havia me contado, disse Yasmin, após passarem uma tarde inteira conversando. Você também é maravilhosa, Yasmin. Ahmed sente muito sua falta. Eu sei, mas ver como vocês estão felizes juntos me deu coragem para voltar para casa definitivamente. Sério. Sério. Se você conseguiu encontrar seu lugar e sua felicidade sendo exatamente quem é, eu também posso. A volta de Yasmin completou a felicidade de Ahmed. Agora ele tinha sua irmã de volta e uma esposa que o completava de todas as formas. 1 ano após o casamento, Mariana descobriu que estava grávida. A notícia trouxe alegria imensa para toda a família Al-Rashid e até mesmo para a família Almeida, que havia se esforçado para reparar o relacionamento com a filha. Ahmed, tenho algo para te contar, disse Mariana uma noite, depois do jantar. Diga, meu amor. Vamos ter um bebê. Ahmed ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação, antes de explodir em felicidade pura. Sério? Nós vamos ser pais? Vamos, confirmou Mariana, rindo da reação dele. Ahmed a pegou no colo e a girou pelo quarto, ambos rindo e chorando de alegria ao mesmo tempo. Nosso filho vai crescer sabendo que é amado exatamente como é, disse Ahmed, colocando a mão na barriga ainda plana de Mariana. E vai crescer numa família que valoriza a autenticidade mais do que a aparência. Vai ser a criança mais sortuda do mundo. Durante a gravidez, Mariana recebeu todo o suporte e carinho possíveis. Ahmed acompanhou cada consulta médica, cada ultrassom, cada momento importante. Sua família biológica também se esforçou para estar presente, demonstrando o amor que sempre existiu, mas havia sido mal expresso. Quando o bebê nasceu, uma menina linda que herdou os olhos escuros da mãe e o sorriso doce do pai, toda a família estava na sala de espera do hospital. Ela é perfeita, murmurou Ahmed, segurando a filha nos braços pela primeira vez. Como vamos chamá-la? Perguntou Mariana. Que tal Esperança? Porque ela representa a esperança de um futuro onde o amor verdadeiro sempre vence. Esperança Al-Rashid. É perfeito. 5 anos depois, Mariana e Ahmed haviam construído uma família linda e unida. Esperança crescia feliz e segura, cercada de amor incondicional. Yasmin havia se casado com um professor universitário que a amava pela sua inteligência e gentileza. A família Almeida havia aprendido a valorizar substância sobre superficialidade e os relacionamentos familiares nunca haviam sido tão saudáveis. Mariana havia se tornado uma empresária respeitada, co-dirigindo várias iniciativas sociais da empresa Al-Rashid. Sua história
havia se tornado inspiração para outras mulheres que se sentiam rejeitadas ou inadequadas pelos padrões sociais convencionais. Ahmed continuava sendo o marido amoroso e companheiro que havia sido desde o primeiro dia, provando que seu interesse por Mariana sempre foi genuíno e duradouro. Durante uma festa de aniversário de casamento, Mariana refletiu sobre a jornada que havia transformado sua vida completamente. "No que está pensando?" perguntou Ahmed, aproximando-se dela no jardim onde tudo havia começado. "Estou pensando em como uma situação que deveria ter sido humilhante se transformou na maior bênção da minha vida. Às vezes, os melhores presentes vêm embrulhados em pacotes que não reconhecemos imediatamente. Ahmed, posso te fazer uma confissão? Sempre. Naquele primeiro dia, quando você disse que eu era bela, eu não acreditei. Achei que estava sendo educado. E agora? Agora sei que você via algo que eu não conseguia ver em mim mesma. Você me ensinou a me amar. Mariana, você sempre foi bela. Eu apenas tive a sorte de conseguir enxergar isso desde o começo. E eu tive a sorte de encontrar alguém que me amasse exatamente como eu sou." Ahmed beijou sua esposa delicadamente, o mesmo beijo cheio de amor e respeito que havia dado no dia do casamento. "Para sempre, Mariana. Prometo amar você para sempre." "Para sempre, Ahmed." A história de Mariana e Ahmed provou que o amor verdadeiro não se baseia em padrões superficiais de beleza ou em conveniências sociais. Se fundamenta no reconhecimento mútuo de valor, no respeito, na compreensão e na vontade genuína de construir algo belo juntos. Ela havia sido enviada como uma piada cruel, mas se revelou o maior tesouro que Ahmed poderia ter encontrado, e ele, que deveria tê-la rejeitado, se tornou o amor da vida dela e o homem que a ensinou a se valorizar. Juntos, eles construíram não apenas uma família feliz, mas um exemplo de que a autenticidade sempre triunfa sobre artifício e que o amor verdadeiro tem o poder de transformar vidas e curar feridas antigas. Sua união se tornou lenda na comunidade onde viviam, inspirando outras pessoas a valorizarem substância sobre superficialidade e a procurarem conexões genuínas em vez de relacionamentos baseados apenas em aparências ou vantagens sociais. Anos mais tarde, quando Esperança cresceu e perguntou como seus pais se conheceram, Mariana e Ahmed contaram a história completa, explicando que às vezes as pessoas fazem julgamentos baseados em coisas que não importam realmente. "Papai viu você diferente dos outros?" perguntou a menina. "Sim, querida. Papai viu quem eu realmente era por dentro." "E você sabia que era especial?" "Não, filha. Aprendi isso aos poucos, com amor e paciência." "Por isso vocês sempre me dizem que sou perfeita como sou?" "Exato. Porque queremos que você cresça sabendo seu valor desde pequena." Esperança cresceu numa família onde a autenticidade era celebrada, onde diferenças eram vistas como qualidades únicas e onde o amor era demonstrado através de respeito e valorização mútua. A empresa Al-Rashid se tornou referência em práticas empresariais humanas, graças às iniciativas de Mariana. Ela criou programas que beneficiaram milhares de funcionários e suas famílias, provando que sucesso empresarial e tratamento digno dos trabalhadores podiam andar juntos. Mariana também escreveu um livro contando sua história, que se tornou best-seller e ajudou muitas mulheres a encontrarem autoestima e coragem para buscar relacionamentos saudáveis. Ahmed apoiou cada projeto de sua esposa, sempre orgulhoso das conquistas dela e feliz por ter sido o catalisador de uma transformação tão bonita. A família Almeida, eventualmente, se desculpou publicamente pelo tratamento que havia dado a Mariana, numa carta aberta que publicaram nos jornais locais. O gesto, embora tardio, foi importante para a cura completa dos relacionamentos familiares. Roberto e Carmen se tornaram avós presentes e amorosos, compensando com esperança o carinho que haviam negado à própria filha. Laura e Beatriz desenvolveram relacionamentos genuinamente próximos com Mariana, finalmente conseguindo ver além das próprias inseguranças. Yasmin se estabeleceu definitivamente no Brasil
e se tornou a tia favorita de Esperança, ensinando-a sobre literatura, arte e principalmente sobre a importância da autoestima. Ibrahim, o tio de Ahmed, que inicialmente havia sido cético sobre o casamento, tornou-se um dos maiores defensores de Mariana, sempre falando com orgulho sobre como ela havia transformado positivamente toda a família. Hamid e Soraya tratavam Mariana como filha verdadeira, incluindo-a em todas as decisões importantes e valorizando suas opiniões em questões familiares e empresariais. A mansão dos Al-Rashid se tornou um local de encontro para a família estendida, onde todos se sentiam bem-vindos e valorizados. Mariana havia criado um ambiente de acolhimento que beneficiava a todos. 10 anos após o casamento, durante uma grande festa de aniversário, Mariana fez um discurso que emocionou a todos os presentes. Há 10 anos, eu cheguei a esta casa achando que era inadequada, feia, sem valor. Hoje, olho ao redor e vejo uma família linda, uma carreira que me realiza, uma filha maravilhosa e um marido que me ama incondicionalmente. Aprendi que nossa beleza vem de quem somos, não de como parecemos. Aprendi que família verdadeira é quem nos escolhe e nos ama. E aprendi que nunca é tarde para começar uma nova vida, se tivermos coragem para aceitar o amor quando ele aparece. O aplauso foi caloroso e prolongado. Ahmed se levantou e tomou sua mão. Mariana, você transformou não apenas sua própria vida, mas a vida de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Obrigado por aceitar minha proposta 10 anos atrás. Obrigado por me ensinar que o amor verdadeiro é possível. Eles se beijaram sob aplausos emocionados de toda a família e amigos presentes. Naquela noite, depois que todos foram embora, Mariana e Ahmed caminharam pelos jardins onde havia acontecido sua primeira conversa profunda. Algum arrependimento? Perguntou Ahmed brincalhão. Nenhum. E você? Apenas de não ter conhecido você antes. Ahmed, posso te fazer uma pergunta que sempre quis fazer? Claro. No primeiro dia, quando você disse que eu era bela, você realmente pensava isso? Ou estava sendo gentil? Ahmed parou de caminhar e olhou profundamente nos olhos dela. Mariana, desde o primeiro momento que a vi, achei você a mulher mais bela que havia conhecido. Não por seus traços físicos, embora ache todos eles encantadores, mas pela luz que emanava de você, pela dignidade com que enfrentava uma situação humilhante, pela inteligência que brilhava em seus olhos. Você era bela então e fica mais bela a cada dia que passa. Mesmo depois de todos esses anos, você ainda consegue me fazer chorar com suas palavras. São lágrimas felizes, espero. As mais felizes possíveis. Eles voltaram para casa de mãos dadas, como faziam todas as noites há 10 anos, sabendo que haviam construído algo raro e precioso, um amor baseado em reconhecimento mútuo, respeito e admiração genuína. A história de Mariana e Ahmed se tornou lenda na comunidade árabe brasileira e inspirou muitos casamentos baseados em valores sólidos, em vez de aparências superficiais. 15 anos depois do casamento, Esperança havia se tornado uma adolescente confiante e inteligente, que herdou a sabedoria emocional da mãe e a determinação do pai. Ela cresceu sabendo que era amada incondicionalmente e isso se refletiu em sua personalidade equilibrada e carinhosa. Mariana havia publicado seu segundo livro, desta vez focando em relacionamentos familiares saudáveis e criação de filhos com autoestima. Ahmed havia expandido os negócios da família para outros países, sempre mantendo os valores de tratamento digno dos funcionários que Mariana havia implementado. Yasmin havia se tornado mãe de gêmeos e estava escrevendo sua tese de doutorado sobre literatura comparada. Sua volta ao Brasil e a reconciliação com sua autoimagem haviam sido inspiradas pelo exemplo de Mariana. A família Almeida havia mudado completamente sua dinâmica interna. Roberto e Carmen se esforçavam constantemente para valorizar as filhas pelas suas qualidades individuais. Laura havia se casado com um professor de história que a amava pela sua inteligência e humor. Beatriz havia se tornado tradutora e encontrado realização profissional numa área que sempre a interessou, mas que antes era desencorajada pela família.
Durante o aniversário de 15 anos de casamento, Mariana recebeu uma surpresa especial. Ahmed havia organizado uma festa onde convidou todas as pessoas que haviam sido impactadas positivamente pelo trabalho social dela ao longo dos anos. Centenas de funcionários, ex-funcionários e suas famílias estavam presentes, cada um com uma história sobre como Mariana havia melhorado suas vidas através dos programas que criou. Senhora Mariana, disse Joana, uma funcionária que trabalhava há 10 anos na empresa, quando a senhora criou o programa de creche na empresa, minha vida mudou completamente. Pude voltar a estudar e hoje sou supervisora. Meus filhos cresceram seguros e bem cuidados. Obrigada por se importar conosco. Depoimentos como esse se repetiram a noite toda. Mariana percebeu que sua jornada pessoal de superação havia se tornado inspiração e ferramenta de transformação para muitas outras pessoas. Ahmed, disse ela durante o discurso de agradecimento, quando você me pediu em casamento, eu achei que estava ganhando um marido. Não sabia que estava ganhando uma família, uma carreira, um propósito de vida e a oportunidade de impactar positivamente tantas pessoas. Obrigada por ver em mim potencial que eu mesma não sabia que tinha. Mariana, você sempre teve esse potencial. Eu apenas tive o privilégio de estar ao seu lado enquanto ele florescia. A festa durou até tarde, com música, dança e muita emoção. Esperança discursou em nome da nova geração, falando sobre como tinha orgulho dos pais e de como eles haviam ensinado a ela e a outros jovens da comunidade sobre a importância de valores sólidos. 20 anos após o casamento, Mariana e Ahmed renovaram seus votos numa cerimônia ainda mais emocionante que a original. Desta vez, Esperança, já uma jovem de 15 anos, foi madrinha dos pais. Yasmin e seus filhos participaram ativamente da cerimônia, assim como toda a família Almeida, completamente transformada pelos anos de amor e perdão. Hamid e Soraya, já avós orgulhosos, observavam com satisfação como sua decisão de apoiar o casamento desde o início havia resultado numa família tão unida e feliz. Durante a cerimônia de renovação de votos, tanto Mariana quanto Ahmed fizeram questão de mencionar todas as pessoas que haviam feito parte de sua jornada. Há 20 anos, disse Mariana, fui enviada para conhecer Ahmed como uma piada cruel. Minha família esperava que eu fosse rejeitada e humilhada. Em vez disso, encontrei o amor da minha vida. Hoje, renovo meus votos não apenas com Ahmed, mas com toda esta família maravilhosa que construímos juntos. Prometo continuar sendo a mulher que Ahmed vê em mim, a mãe que Esperança merece, e a pessoa que todos vocês me ensinaram a ser. Ahmed, visivelmente emocionado, respondeu: Mariana, você transformou uma negociação de casamento arranjado no maior amor da minha vida. Você me ensinou que beleza verdadeira é autenticidade, que força verdadeira é gentileza, e que sucesso verdadeiro é o impacto positivo que causamos nas vidas dos outros. Renovo meus votos, prometendo continuar admirando você todos os dias como faço há 20 anos. O beijo que se seguiu selou não apenas a renovação de seus votos, mas celebrou 2 décadas de amor genuíno, crescimento mútuo e impacto positivo na comunidade ao seu redor. A festa que se seguiu foi uma celebração de família, comunidade e valores. Pessoas de todas as idades e origens se reuniram para celebrar um casal que havia provado que o amor verdadeiro não apenas existe, mas pode transformar vidas e inspirar gerações. Esperança, agora uma adolescente eloquente, fez um discurso que emocionou a todos. Meus pais me ensinaram que somos definidos não por como nascemos ou como parecemos, mas por como escolhemos viver e tratar os outros. Eles me ensinaram que família verdadeira é construída com amor, paciência e perdão. E me ensinaram que cada pessoa tem valor único e especial. Espero um dia encontrar alguém que me ame como meu pai ama minha mãe. E espero poder impactar positivamente o mundo como eles fazem todos os dias. O aplauso foi caloroso e prolongado. Muitos dos jovens presentes, inspirados pelo exemplo de Esperança, começaram a questionar os próprios padrões superficiais de relacionamentos e a procurar conexões mais profundas e significativas.
Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, a família nuclear se reuniu na varanda da casa, observando as estrelas e refletindo sobre a jornada que haviam percorrido juntos. "Pai", perguntou Esperança, "você sabia desde o começo que ia se apaixonar pela mamãe?" "Não sabia que ia me apaixonar, filha, mas sabia que ela era especial desde o primeiro momento." "Como sabia?" "Pela forma como ela mantinha dignidade mesmo sendo humilhada, pela inteligência que brilhava em seus olhos, pela gentileza com que tratava as pessoas. Essas qualidades são raras e preciosas." "E mamãe, quando você percebeu que amava o papai?" Mariana pensou por alguns momentos antes de responder. "Acho que foi quando percebi que ele me via como eu realmente sou, não como minha família me definia. Foi quando entendi que ele valorizava minhas opiniões e me tratava como igual. Amor verdadeiro é isso, reconhecimento mútuo de valor. Vocês acham que vou encontrar um amor assim também?" Ahmed e Mariana trocaram olhares antes de Ahmed responder. "Esperança, você foi criada sabendo seu próprio valor. Isso significa que não vai aceitar menos do que merece. Quando encontrar alguém que reconheça e celebrate quem você é, você saberá que é a pessoa certa. E se demorar para encontrar? Então esperará", disse Mariana. "Melhor estar sozinha sendo feliz contigo mesma do que em um relacionamento onde não é valorizada." "Como vocês eram tão sábios aos 20 e poucos anos?" Ahmed riu. "Não éramos sábios, filha. Fomos aprendendo. Sua mãe me ensinou sobre autenticidade e humildade. Eu espero ter ensinado a ela sobre valor próprio e confiança. Crescemos juntos." "É isso que quero", disse Esperança. "Alguém para crescer junto. E é isso que desejamos para você", responderam os pais em uníssono. 25 anos após o casamento, Mariana e Ahmed haviam se tornado referência em relacionamentos saudáveis em sua comunidade. Eles frequentemente eram convidados para dar palestras sobre casamento, família e valores em universidades e eventos empresariais. Esperança havia se formado em psicologia e estava fazendo mestrado em terapia familiar, inspirada pela jornada de transformação que havia observado em sua própria família ao longo dos anos. Yasmin havia se tornado escritora reconhecida, publicando romances que exploravam temas de autoaceitação e relacionamentos familiares. Seus filhos, agora adolescentes, haviam crescido numa atmosfera de aceitação total que contrastava completamente com a infância da mãe. A empresa Al-Rashid havia se expandido internacionalmente, sempre mantendo os valores humanos que Mariana havia implementado. Ela havia recebido vários prêmios por suas inovações em gestão de pessoas e responsabilidade social corporativa. A família Almeida havia se tornado exemplo de transformação. Roberto havia escrito um livro sobre paternidade, admitindo seus erros do passado e ensinando outros pais a valorizarem todos os filhos igualmente. Carmen havia se envolvido em trabalhos voluntários com mães que enfrentavam dificuldades familiares. Laura e Beatriz mantinham relacionamentos próximos e saudáveis com Mariana e haviam criado seus próprios filhos com valores de aceitação e amor incondicional. Durante uma entrevista para um programa de televisão sobre famílias exemplares, Mariana foi perguntada sobre qual havia sido o momento mais importante de sua jornada. "Acho que foi quando finalmente entendi que minha família biológica me tratava mal não porque eu tivesse algum defeito, mas porque eles tinham valores distorcidos. Essa compreensão me libertou para aceitar o amor verdadeiro quando ele apareceu em minha vida." Ahmed, sentado ao lado dela, complementou: "Para mim, o momento mais importante foi perceber que encontrar Mariana não foi sorte ou acaso. Foi o resultado de eu ter aprendido, através da experiência com minha irmã, a valorizar a autenticidade sobre a aparência. Quando estamos preparados para reconhecer valor verdadeiro, conseguimos encontrá-lo." O entrevistador perguntou qual conselho dariam para jovens que enfrentam rejeição familiar. "Primeiro", disse Mariana, "entendam que a opinião da família sobre vocês não define quem vocês são. Segundo, trabalhem no autoconhecimento e na autoestima. Terceiro,
Tenham coragem de aceitar amor verdadeiro quando ele aparecer, mesmo que venha de lugares inesperados. E para os pais? Perguntou o entrevistador. Lembrem-se de que cada filho é único e especial, respondeu Ahmed. Não tentem encaixar seus filhos em moldes pré-estabelecidos. Celebrem as diferenças e ajudem-nos a encontrar seus próprios caminhos para a felicidade. A entrevista teve grande repercussão e gerou milhares de mensagens de pessoas que se identificaram com a história do casal. Muitas famílias relataram mudanças positivas em suas dinâmicas após assistir ao programa. 30 anos após o casamento, durante uma grande festa de aniversário, a família inteira se reuniu para celebrar 3 décadas de amor e crescimento. Esperança, agora uma psicóloga respeitada e casada com um homem que a amava exatamente como seus pais haviam ensinado que deveria ser amada, estava grávida do primeiro filho. Mamãe e papai, disse ela durante o discurso, vocês me ensinaram que o amor verdadeiro é possível. Agora, estou construindo minha própria família, baseada nos valores que me ensinaram. Este bebê vai crescer sabendo que é amado incondicionalmente, assim como eu cresci. Yasmin, agora avó de 5 netos, falou sobre como o exemplo de Mariana e Ahmed havia transformado toda a família estendida. Mariana, você chegou à nossa família como uma dádiva. Não apenas trouxe felicidade para Ahmed, mas ensinou a todos nós sobre aceitação, perdão e amor incondicional. Meus filhos cresceram vendo vocês como exemplo e agora estão criando seus próprios filhos com os mesmos valores. Hamid e Soraya, já idosos mas ainda ativos, expressaram orgulho pela família que haviam ajudado a construir. Quando Ahmed nos disse que queria se casar com Mariana, sabíamos que era a decisão certa. Não pelos motivos que nossa cultura tradicional valorizaria, mas porque víamos nos olhos dele uma felicidade que nunca havia existido antes. A família Almeida também fez questão de discursar. Roberto, agora um homem completamente mudado, falou com emoção. Mariana, preciso agradecer por sua capacidade de perdoar. Eu fui um pai terrível para você, mas você me deu a oportunidade de me redimir. Hoje, sou avô de uma neta maravilhosa e tenho uma relação linda com todas as minhas filhas. Isso só foi possível por sua generosidade. Carmen, visivelmente emocionada, adicionou. Filha querida, você nos ensinou que família verdadeira se constrói com amor e aceitação, não com julgamentos e preconceitos. Obrigada por nos dar a chance de aprendermos a ser pais melhores. Ahmed, aos 55 anos, ainda olhava para Mariana com o mesmo amor e admiração do primeiro dia. Mariana, há 30 anos você transformou minha vida. Não apenas se tornou minha esposa, mas minha melhor amiga, minha conselheira, minha parceira em tudo. Você me ensinou que o amor verdadeiro não diminui com o tempo, mas cresce e se aprofunda. Obrigado por estes 30 anos maravilhosos e por todos os que ainda virão. Mariana, aos 52 anos, irradiava uma beleza que vinha de dentro, desenvolvida ao longo de décadas de amor e realização pessoal. Ahmed, quando me pediram para ir à sua casa há 30 anos, eu estava quebrada por dentro. Você me ajudou a me reconstruir, não mudando quem eu era, mas me ensinando a valorizar quem eu sempre fui. Nosso amor provou que quando 2 pessoas se veem verdadeiramente, podem criar algo belo e duradouro. Obrigada por uma vida cheia de amor, crescimento e propósito. O brinde que se seguiu foi emocionante, celebrando não apenas um casamento, mas uma jornada de transformação que havia impactado positivamente dezenas de vidas. Naquela noite, depois que todos foram embora, Mariana e Ahmed se sentaram no mesmo jardim onde haviam tido sua primeira conversa 3 décadas antes. Algum arrependimento após todos esses anos? Perguntou Ahmed, repetindo a pergunta que fazia a cada aniversário. Nenhum. Absolutamente nenhum, respondeu Mariana, como sempre. E você? Apenas de termos perdido tantos anos antes de nos conhecermos, disse Ahmed, como em todas as vezes anteriores. Eles riram, reconhecendo o ritual que havia se desenvolvido ao longo dos anos. Ahmed, posso fazer uma confissão? Sempre.
Às vezes ainda não acredito completamente que tudo isso é real, que fui de filha rejeitada a mulher amada, mãe realizada e profissional respeitada. É real, meu amor, e é apenas o resultado de você finalmente estar no lugar onde sempre deveria estar, sendo valorizada exatamente como é. E onde é esse lugar? Nos meus braços, na nossa família, nesta vida que construímos juntos. Eles se beijaram sob as estrelas, o mesmo beijo cheio de amor e promessas que haviam trocado há 30 anos. A história de Mariana e Ahmed havia se tornado lenda, passada de geração em geração, como exemplo de que o amor verdadeiro existe, que transformação é possível e que família verdadeira é aquela que nos escolhe e nos ama incondicionalmente. Seus filhos, netos e todos aqueles cujas vidas foram tocadas por sua história carregavam consigo a certeza de que a autenticidade sempre triunfa sobre superficialidade, que bondade é mais valiosa que beleza convencional e que o amor verdadeiro tem o poder de curar feridas, transformar vidas e criar legados duradouros. 40 anos após o dia em que Mariana foi enviada como uma piada cruel para humilhar um bilionário, ela estava cercada de uma família enorme e amorosa. Havia impactado positivamente milhares de vidas através de seu trabalho e havia provado que às vezes os maiores tesouros vêm disfarçados nos pacotes mais improváveis. Ahmed, aos 65 anos, ainda acordava todos os dias grato por ter tido a sabedoria de reconhecer o valor extraordinário da mulher que sua família política havia considerado inadequada. E Mariana, aos 62 anos, havia se tornado a matriarca respeitada e amada de uma família que celebrava diferenças, valorizava a autenticidade e acreditava firmemente no poder transformador do amor verdadeiro. Fim da história. E aí, o que você achou desta história emocionante? Conta pra gente nos comentários se você acredita que Mariana tomou a decisão certa em aceitar o pedido de Ahmed. Deixe seu like se a história te tocou o coração e, principalmente, se inscreva no canal para não perder outras histórias lindas como esta. Sua opinião é muito importante para nós, então compartilhe seus pensamentos sinceros nos comentários. Muito obrigado pela companhia.